Fala galera, eu sou o Moa e você viu aí que semana passada virou uma bagunça nessa história aí de Phoenix Suns, Indiana Pacers e DeAndre Ayton. DeAndre Ayton que colocou Phoenix contra a parede na situação e daqui pra frente. Mas então, no episódio de hoje, vamos falar tudo que rolou nessa bagunça aí de troca, vai pra um time, vai pro outro, e quais foram as consequências pro Phoenix Suns e principalmente pro DeAndre Ayton daqui pra frente. Mas antes eu vou pedir pra você olhar no botão aqui embaixo, ver se você já tá inscrito, já segue o Rebodunk. Se não tiver, já clica aqui pra não perder nenhum episódio de NBA e também clica no botão aqui embaixo de Seja Membro, pra você continuar fazendo que esse projeto continue existindo e também para entrar no nosso grupo de membros do Rebodunk para trocar muita ideia sobre basquete, principalmente sobre NBA. Bora lá então falar o que aconteceu aí semana passada. Indiana Pacers fez uma proposta pro DeAndre Ayton, para trazer o DeAndre Ayton para a equipe. A proposta foi de 133 milhões de dólares por 4 anos de contrato. E qual foi o contexto que essa proposta aconteceu? DeAndre Ayton foi a primeira escolha do draft de 2018 pelo Phoenix Suns. Aquele draft que deixou passar Luka Doncic na terceira escolha, Trae Young um pouco mais para trás, mas o DeAndre Ayton, o Suns precisava de um pivô, trouxe o DeAndre Ayton, Dominaton, trouxe ele para a equipe e beleza. Passou os anos de contrato, Phoenix Suns tá com um timaço. Chegou à final da NBA ano retrasado, chegou bem longe o ano passado na semifinal de conferência, perdendo pro Dallas em 7 jogos, perdeu de 4-3 pro Dallas Mavericks. Então tá chegando longe o Phoenix Suns, né? Um time que ficou muitos anos aí sem ir pros playoffs, sem chegar muito longe, tá chegando longe, vamos ser bem sinceros aqui. Então, DeAndre Ayton foi escolhido lá em 2018, veio passando os anos e chegou no momento da decisão. Phoenix Suns vai estender o contrato, dar um contrato máximo para ele, vindo de uma primeira escolha, vindo de novato, né, da equipe vindo do draft, ou vai trocar ele, vai mandar ele para outra equipe. Na temporada passada, o Phoenix Suns já poderia ter assinado, ter dado essa oferta pro DeAndre Ayton. E geralmente é isso que acontece, ainda mais por ele ser uma primeira escolha do draft. As primeiras escolhas, e principalmente a primeira, geralmente o time quer continuar com ele, porque é muito difícil ter a primeira escolha do draft. Então, geralmente isso acontece. Temporada passada não aconteceu. E o DeAndre Ayton se mostrou muito insatisfeito, porque ele quer ficar no Phoenix Suns. E ele ficou tão insatisfeito que no jogo 7 da semi de Conferência Oeste contra o Dallas, que a gente comentou, ficou muito claro, porque ele não entrou em quadra. Mostrou ali até um desentendimento dele com o Monty Williams, que é o técnico do Phoenix Suns. Tanto que a gente achou que esse era o último jogo dele pro Phoenix Suns, porque ia abrir a Free Agents, que já tá aberta, que é onde começam as trocas ali de jogadores. A gente achou que ele ia ser trocado. Mas como por enquanto a gente não teve notícia nenhuma, o que a gente achou? Lembra que o Kevin Durant solicitou uma troca do Brooklyn Nets? Todos os possíveis cenários de troca envolvendo o Kevin Durant vindo pro Suns tinha o DeAndre Ayton. Então a gente falou, o Phoenix Suns tá aguardando para trocar ele num cenário trazendo o Kevin Durant, já que o Devin Booker teve a sua extensão. Mas por enquanto não tinha acontecido nada. E aí, semana passada, o Indiana Pacers faz essa proposta pro DeAndre Ayton. E já dando aqui a minha opinião, eu acho que foi acordado, foi num combinado ali, por isso que eu falei que colocou contra a parede. Foi um combinado com o agente ali de negócios do DeAndre Ayton, e eles fizeram uma aposta. Já que o Phoenix Suns não tá pagando pra gente, não tá dando essa extensão, vamos ver se algum time aqui que é agente da NBA. E vamos fazer com que esse time faça uma proposta. Aí a gente coloca o Phoenix Suns contra a parede. Porque como ele veio da primeira escolha do draft, como ele foi um jogador draftado, quando o time de fora faz uma proposta, o time que está recebendo, no caso o Phoenix Suns, ele tem duas opções. Ou eu cubro a oferta desse time de fora e fico com o jogador, ou eu deixo. Essa oferta eu não quero pagar tudo isso no jogador, então manda ele embora para outra equipe. O problema é que ele foi uma primeira escolha do draft. Então, como que você justifica perder uma primeira escolha do draft depois de 4 anos? É difícil, né? O ego ali dos GMs, dos Suns, das pessoas que escolheram o DeAndre Ayton, o ego bate um pouco, porque sempre vão virar e vão falar, tá vendo?
vocês não estenderam o contrato da primeira escolha do draft. Vai que o DeAndre Ayton vai pro Pacers, joga muito mais, vai para outros times, se torna um grande jogador daqui 5, 6 anos e sempre vai ficar aquela história. Phoenix Suns mandou embora a primeira escolha do draft. E pra mim foi uma estratégia do agente do DeAndre Ayton e dele de pressionar o Suns pra ele ficar no Suns. Eu não quero acreditar, juro pra vocês, eu não quero acreditar que o DeAndre Ayton realmente queria ir pro Indiana Pacers. O que ele ia fazer no Indiana Pacers? Porque, para comigo, o Indiana Pacers tem bons jogadores. Tyrese Haliburton, Miles Turner, Daniel Theis agora foi ali, obviamente vai ficar como reserva. O Chris Duarte, o Buddy Hield, o Benedict Mathurin, que é aqui o jogador que foi draftado agora nesse draft de 2022, que deu uma declaração polêmica aí falando que o LeBron ia ter que provar pra ele que ele é bom. Os caras viajam, né, esses novatos aí. Esse time do Pacers que a gente falou agora é um time ali pra no máximo brigar pra um play-in. Só que, pro DeAndre Ayton vir, o Pacers ia ter que mandar um monte desses jogadores. Então, se fosse esse time mais o DeAndre Ayton, daria um time que brigaria legal por play-in, viu? Porém, o Pacers ia ter que mandar jogadores pro Phoenix Suns. E um monte de pique, pelo preço e tudo do DeAndre Ayton. Provavelmente o Miles Turner iria embora, Buddy Hield ia embora também, se não fosse mais um desse bolo aí. Então, o DeAndre Ayton ia jogar com quem? Ele ia jogar com o Chris Duarte, com o Mathurin, que é uma aposta, né, do draft, e com o Tyrese Haliburton. Só. Ia ser um time que ia custar brigar por play-in. O que isso ia ser na carreira do DeAndre Ayton? Jogador de primeira escolha do draft, jogador que chegou na final da NBA ano retrasado, semifinal de conferência ano passado. O time do Suns tá bom. Tem que ter alguns ajustes, é lógico, mas tá bom, tá chegando longe. Que o Ayton ia fazer com a carreira dele? Eu acho que ia ser um tiro no pé gigantesco. Por dinheiro? Pô, o cara ia fazer isso por dinheiro? Cara, ele foi a primeira escolha do draft. Ele ia se estender no Suns, mas, ele vai ter uma carreira, ele vai ganhar sua grana na carreira, pode ficar tranquilo. Então, por isso que, pra mim, foi um all-in mesmo, que ele e o agente dele que fizeram uma pressão no Suns para fazer com que o Suns assinasse. Por quê? Agora voltando, vamos falar da proposta do Indiana Pacers. Então o Pacers foi lá, colocou a proposta semana passada, durante a tarde, 133 milhões, 4 anos. Essa proposta, começaria a valer a partir da meia-noite desse dia. Foi no meio da tarde ali que eles colocaram publicamente isso, através do Hoje, um jornalista americano. Foi no meio da tarde. Essa proposta começaria a valer a partir de meia-noite. Então, até a meia-noite, o Phoenix Suns poderia cobrir a proposta e ainda trocar o DeAndre Ayton, se eles quisessem. Só que isso tinha acontecido no mesmo dia, até meia-noite. Muito difícil isso acontecer, né? Se passasse da meia-noite, a proposta do Indiana Pacers já estaria valendo. E aí, colocou o Phoenix Suns mais ainda contra a parede. Porque passou da meia-noite e as únicas opções para o Suns eram duas. Ou eu ou eu não cubro a proposta, mando o DeAndre Ayton embora para o Indiana Pacers e já era. Ou não, eu cubro a proposta do Indiana Pacers, pago 133 milhões que eu não queria pagar por DeAndre Ayton por 4 anos de contrato. Só que se eu fizer isso, eu não posso trocar o DeAndre Ayton até janeiro, ou seja, durante 6 meses, praticamente. Então, 6 meses ele tem que ficar aqui. Então, as trocas envolvendo agora o Kevin Durant já era com o DeAndre Ayton. E, além disso, eu só posso trocar o DeAndre Ayton pro Indiana Pacers, que foi quem fez a proposta, daqui 1 ano. E ainda tem outra. Durante de hoje até 1 ano pra frente, todo time que eu for tentar depois de janeiro, né? As trocas que envolvem o DeAndre Ayton, como a gente falou, só pode acontecer de janeiro pra frente. Então, de janeiro pra frente, de janeiro até julho do ano que vem, se eu, o Phoenix Suns, quiser trocar o DeAndre Ayton, por exemplo, pro Hornets, pro Lakers, pra qualquer outro time, o DeAndre Ayton tem que aceitar. Ou seja, eu não posso só chegar lá e trocar ele pra algum time. O DeAndre Ayton tem que falar, ok,
eu quero sair do Suns e quero ir para esse time que vocês estão tentando me trocar. Então, olha só a situação que o DeAndre Ayton e seu agente colocaram o Phoenix Suns. Foi uma aposta, foi um all-in que a gente fala. Por quê? Se o Phoenix Suns não tivesse pago, DeAndre Ayton teria ido pro Pacers, que a gente acabou de falar, que ia ser praticamente ele, o Maturan, Chris Duarte e o Haliburton. E a carreira dele vai saber que ia acontecer. Só que se o Phoenix Suns pagasse, que foi o que aconteceu, o Phoenix Suns pagou, cobriu a proposta e o DeAndre Ayton vai continuar no Phoenix Suns. Qual que é a situação atual? É essa que a gente acabou de comentar. Não pode ser trocado até janeiro, só pode ser trocado para pro Pacers depois de julho de 2023 e entre janeiro e julho de 2023, se o Suns quiser trocar ele tem que aceitar o time que ele vai e aceitar tudo. Então, agora a situação pro DeAndre Ayton tá tranquilaça. Ele tava numa situação frustrado, para uma situação que ele tem um contrato agora longo com o Phoenix Suns, onde ele já queria ficar. E até julho de 2023, ele ainda pode escolher se ele quer ser trocado ou não. Então, o DeAndre Ayton colocou sim o Phoenix Suns contra a parede, mandou bem demais, foi muito sagaz ali com o seu agente. E o Phoenix Suns mandou mal, né? Ficou enrolando e teve que, foi se visto ali contra a parede, teve que pagar o DeAndre Ayton. E pra mim o Phoenix Suns já tinha que ter pagado ele há muito tempo. Porque, meu, você tá vindo final da NBA, semifinal da conferência, tá vindo bem nos playoffs. Meu, se tivesse, imagina só o que esse time poderia ter feito com o DeAndre Ayton psicologicamente melhor na temporada passada. Se tivesse já pago o contrato pra ele. Com certeza ele jogou desmotivado a temporada passada, isso afetou muito. Então, Phoenix Suns já deveria ter pago há muito tempo, foi a primeira escolha do draft. Ele não é o Luka Doncic, mas ele é um jogador muito bom, principalmente defensivamente. Tinha que ter pago, pagou, agora tira isso da frente, tira essa história toda da frente. Chama lá o DeAndre Ayton, pede desculpa lá pelo que aconteceu, abraça, fica todo mundo amigo de novo e vão. O Phoenix Suns pode chegar muito longe, tem um time muito bom, pode chegar à final da NBA de novo, final de conferência, semi de conferência, sem dúvida nenhuma. Então tirou isso da frente, DeAndre Ayton mandou bem demais. E antes da gente terminar, eu só queria comentar da relação, como que vai ficar a relação entre Ayton e Phoenix Suns aqui pra frente, porque muito foi se falado da questão, pô, como vai ficar o relacionamento agora, pô, um colocou o outro contra a parede, não sei o que lá. Eu acho que não tem nada a ver, são coisas, são negócios, é business. Então, o Suns fez o que eles tinham que fazer, ficou enrolando pra pagar o Ayton ficou frustrado, também fez o jogo dele de negócios com o agente dele. São coisas do negócio, eu espero, né, que eles estejam, principalmente o Suns como uma equipe, esteja acostumado com isso. Mas agora, vamos ser bem sinceros, né? Agora o DeAndre Ayton já assinou, já vai ficar na equipe. Então, a melhor coisa que eles têm para fazer é o Monty Williams, a equipe, os jogadores ali, o Booker, Chris Paul, a galera, chamar o DeAndre Ayton junto aí e falar, meu, acabou agora, já tem contrato, tamo todo mundo junto agora, vamos chegar na final da NBA, vamos junto pra ser campeão aí. É o que eles têm que fazer, né? Porque se ficar de birrinha, pelo amor de Deus, né? Não dá pra ficar de birrinha. Então é isso, galera, já solta o dedo no like aqui se você gostou desse episódio. E não se esqueça, clique no botão aqui embaixo, se inscreva no Rebodunk para não perder nenhum episódio de NBA. Então é isso, valeu, falou!